nome de Jesus, amém. Amém, bom dia, graças a paz a todos, né? Como o pastor falou aí, meu nome é Fernando, já conheço bastante gente, mas o pastor me chamou para compartilhar a palavra. Lá no sul tem um rapaz chamado Renato Gaúcho, e ele fala que quando o Grêmio chama ele fala, não é um chamado, ele está me convocando, né? E eu estou brincando, mas quando o pastor Ted pede para me ministrar, é a mesma coisa, é uma convocação para o Senhor, sabe? A gente sente o frio na barriga, porque compartilhar aqui em cima, irmãos, é o temor ao Senhor, porque a gente está compartilhando algo para a igreja, é algo precioso, né? Para que a gente não venha estar compartilhando mentiras e engano, mas sim a palavra de Deus, amém? E esses dias, para quem não sabe, eu fui pai. Meu filho tá por aqui, tá aqui, ó, tá aqui no colo da irmã Joelma. E esses últimos 3 meses na minha vida foi muito intenso, mas não intenso com as coisas do Senhor, mas com as coisas que o Senhor me deu, sabe? Então veio a chegada do meu sogro, da minha sogra, que estão ali também, e eu morava num basement com a minha esposa, e a gente estava naquela situação de procurar uma casa maior, porque não tinha que ser só uma casa maior, mas tinha que ser uma casa onde que o Senhor nos colocava em situações para receber o meu sogro e amigos também que estaria vindo. E aquele desespero, sabe? Aquela correria do dia a dia, e nada de aparecer casa, e nada de fazer as coisas, né? E de repente o Senhor começa a alinhar, e o Senhor tem uma maneira que eu tenho visto que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor sempre alinha as coisas nos 45 do segundo tempo, sabe? É justamente para que a força do nosso braço não sobressaia, mas sim a glória de Deus. É quando você está lá no seu desespero, você fala assim, agora não tem para onde ir. Aí o Senhor, você aprendeu, agora eu chego para resolver, sabe? E é onde o Senhor entra para resolver, né? E quando o pastor me chamou para pregar essa mensagem, o Senhor tinha colocado essa mensagem no meu coração, só que eu tinha escrevido uma outra pregação, que era sobre tempos que a gente vivemos, estações que estão sendo mudadas. Só que quando eu escrevi essa mensagem, eu não senti paz no coração. Eu falei, Deus, e aí, o que eu vou fazer agora? E ontem eu estava lá, com visita em casa, e corre de um lado, e neném, e eu, Senhor, eu preciso de uma mensagem, Deus me ajuda, e o Senhor começou a trazer palavras, e o Senhor me trouxe esse tempo, sabe? E o Senhor me levou lá para o livro de Juízes, que fala a história de Sansão. Quantos conhecem Sansão? Sansão foi um homem de Deus, homem que tinha muita força, sabe? Mas foi alguém que se perdeu no meio do caminho, né? E o que eu quero dizer com isso? Que nesses 3 meses que eu vivi realmente intensos, foi tempo que eu vivi a intensidade que o Senhor, coisas que o Senhor me deu, mas a minha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor começou a desconectar, porque muitas coisas começaram a tomar o meu coração. Parecia coisas boas, são coisas boas que o Senhor nos deu, mas foram coisas que me distraíram. E a Bíblia fala que nós escutamos a voz do nosso pastor, sabe? Então foi coisas que foi me afastando do Senhor. Quem caminha comigo mais próximo, eu falava para ele, eu estou negociando o meu devocional com Deus, sabe? Eu estou deixando de fazer algumas coisas, eu comecei a tirar a intensidade de algumas coisas. Quem caminha comigo na minha célula percebeu que a nossa célula, ela caiu de frequência, sabe? Mas por quê, Fernando? Porque algumas coisas começaram a entrar, e o Senhor me trouxe aqui em Juízes. A gente vai trabalhar em 2 livros, um é sobre Juízes, que fala a história de Sansão, e o outro é lá em Lucas capítulo 24, eu queria compartilhar com você aqui em Juízes, capítulo 16, a gente vai ler do 1 ao 25, mas a gente vai pausando para a gente ir conversando, amém? Sansão, forte por fora, mas fraco por dentro. Sansão foi a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, ele se aproximou dela. Quando os habitantes de Gaza souberam que Sansão estava lá, cercaram a cidade e ficaram à espera dele. Toda noite, à porta da cidade, diziam, esperamos até amanhecer, então o mataremos. Mas Sansão ficou na cama até a meia-noite, levantou-se à noite, pegou as portas da cidade e os 2 umbrais, e levantou tudo no ombro, e subiu o topo da montanha que estava à sua frente. Então aqui a gente vê que a força do Sansão era inquestionável. Os homens armaram para ele uma arapuca para matar Sansão, e Sansão simplesmente se levanta mais cedo e vai lá e mostra, eu sou Sansão, não adianta vocês virem contra mim, eu tenho força, eu sou o cara que o Senhor me levantou, então não adianta o que vocês fizerem, não vai ser capaz de me prender, em outras palavras. Mas vamos seguindo adiante. Sansão mostrou a sua força e brincou com a cara deles.
Sansão se apaixonou. No capítulo 4, depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava ali no vale. Daqueles ali, só um momento, ali no 5º. Os príncipes dos filisteus foram até ela e disseram: engane Sansão e descubra a fonte da sua força. Assim podemos dominá-lo e amarrá-lo para que fique impotente, e cada um de nós dará 100 peças de pratas. Dalila, que não era ninguém naquela cidade, imagina, uma mulher receber uma proposta dessa, ficar famosa, falar assim: ó, eu entreguei Sansão para eles. Ela fazia parte do povo deles, eles não eram do povo do Senhor. E Dalila começa a olhar Sansão com os olhos de: ó, vai fazer meu pé de meia, vou garantir minha vida nela. Mas nós olhamos o próximo versículo, que é o 6. Dalila disse a Sansão: diga-me por favor, qual é a fonte de sua força, e como poderia ser amarrado e dominado. Sansão, nessa parte, ele começa a brincar com a Dalila, né? A gente não vai ler todos porque vai ficar, mas você pode olhar na sua casa. Sansão começa a falar para Dalila o quê? Ó, você pode me amarrar com cordas secas. E a Dalila vai e faz a mesma coisa, vai lá, coloca Sansão dorme, ela amarra o Sansão e ela fala para os filisteus: ó, Sansão está dormindo, ele me passou o segredo. Aí ela grita: Sansão, os filisteus estão vindo te buscar. Aí Sansão levanta, estoura as cordas, como se chegasse o Superman: ó, estourei as cordas, estou brincando, estou bem. E Dalila começa a questionar Sansão: Sansão, você fala que você me ama, mas você não me diz a verdade, qual é o seu segredo? O que você faz para ter a sua força? E Sansão novamente brinca com o pecado. Sansão novamente fala: não, me amarra com cordas de couro novas, que você vai ver, eu vou perder, vou ser um homem qualquer. E a Dalila vai e faz novamente, o mesmo processo se repete. Ela chama os filisteus, fala: ó, ele me revelou, então beleza, vai lá, Sansão, os filisteus estão chegando para te buscar. Sansão novamente estoura as cordas e mostra para ela que ele estava mentindo, sabe? Agora, abrindo um parágrafo, esses dias eu estava olhando um podcast do Caleta Azul, sabe? E ele fala que quando estava relacionando com uma mulher, ele falou que no primeiro dia a mulher entrou na sua casa, começou a perguntar dos bens materiais dele. No segundo começa a perguntar quanto de dinheiro tinha. No terceiro, quais eram os carros, né? E no quarto ele fala assim: não quero saber de você não, mulher, você é interesseira, vai embora, sabe? Agora, brincadeiras à parte, mas Sansão era alguém que tinha que ter essa sensibilidade para ver que Dalila era uma mulher que estava se envolvendo com ele, não para engrandecer ele, não para exaltar o poder de Sansão, o poder do Senhor, mas sim para destruir o Sansão. Logo adiante, Sansão começa a negociar princípios que a gente não negocia muitas vezes. Sansão começa a revelar a fonte do seu poder. Sansão fala o que? No próximo capítulo, no próximo versículo, fala desse jeito: Dalila, ok, o meu poder vem do meu cabelo, faz as 7 tranças, me prende ele na minha cabeça, que eu vou perder as forças. A força de Sansão era do cabelo dele, porque o Senhor tinha uma aliança com ele, e ele começa a negociar os princípios. E muitas vezes é o que nós fazemos, nós brincamos com o pecado, nós sabemos que é errado, e aí muitas vezes nós começamos a trocar as coisas, nós começamos a negociar os princípios do Senhor, sabe? E Sansão começou a brincar, e ali ela toca na aliança de Sansão com Jesus, e ali começa a desmoronar. O reinado de Salomão, de Sansão, começa a cair, porque logo depois ela vai lá, faz o mesmo projeto, chama os filisteus, bate lá, e Sansão rebenta todos e tudo certo. E ela fala: Sansão, você está mentindo para mim, você fala que me ama, mas você não me diz qual é o poder, não me diz qual é a verdade, a fonte da sua força. E o tanto que ela ficou batendo nisso, todos os dias, pedindo para Sansão revelar, chegou um dia que Sansão cansou e contou a verdade, sabe? Isso é semelhante conosco. Muitas vezes o pecado se oferece de tantas formas para nós, e a gente não deixa de fugir do pecado, mas chega uma hora que a gente vai falar assim: ó, vou experimentar, vamos ver o que vai acontecer. E nesse momento Sansão revela qual era o seu poder: raspa a minha cabeça, que eu perco as minhas forças. E naquele momento ela viu que o Sansão tinha confessado de todo o seu coração, ela sentiu que era verdade, e ela foi lá e chamou novamente os filisteus, e os filisteus chegaram na casa de Sansão, rasparam a cabeça dele enquanto ele dormia. E quando Sansão levantou, ela viu que Sansão não tinha mais a força de Sansão,
sabe? E logo adiante a gente vê que o Sansão perde a sua força, e os filisteus simplesmente pegam ele e começam a judiar dele, sabe? Sansão não teve a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Sansão não teve a sensibilidade de ouvir o que o Senhor tinha preparado para ele. Sansão era para ser um grande herói naquela época, mas Sansão foi o quê? Uma chacota. Porque a gente vai ver o final de Sansão como que foi. Deixa eu só decorrer aqui no versículo. Quando Dalila viu que ele, versículo 18, quando Dalila viu que ele havia revelado todo o seu coração, mandou chamar os príncipes filisteus e disseram: venha, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus vieram e trouxeram o dinheiro com eles. Dalila fez Sansão adormecer em seu colo, chamando um homem que fez ele raspar as 7 tranças da cabeça dele. Assim começou a dormi-lo, pois a sua força se foi. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra você. Ele despertou do seu sono e pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas, um ponto de detalhe que é chave, mas não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Então Sansão brincou com o pecado, o Sansão viveu o pecado, só que o Sansão não foi tão sensível para ver que o Senhor se retirou dele, sabe? E nesse versículo 20 ele é chave, porque ele se levanta e ele fala assim: eu vou me sair dessa situação como eu vou me sair outras vezes. Só que as outras vezes ele tinha o Espírito Santo que estava com ele, ele era sensível para ouvir a voz do Senhor. Só que dessa vez o Senhor se retirou, porque a luz não caminha com o pecado. E essa vez o Espírito Santo se retira e o Sansão fica como? Preso. Vamos adiante. Os filisteus pegaram Sansão, furaram seus olhos e levaram para Gaza, amarraram na cadeia de bronze e fizeram trabalhar no moinho na prisão. O primeiro ponto desse versículo 21 fala que furaram seus olhos, né? Por que furaram os seus olhos? É muitas vezes o que o pecado faz com a gente. O pecado nos cega, sabe? O pecado tampa a sua visão e você acha que está tudo bem, mas não, o pecado te deixou cego. O segundo ponto, depois amarrar o Sansão, é a mesma coisa. O pecado, ele começa a te amarrar. É um pecado ali, um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Na hora que você vai ver, você está amarrado. E o próximo ponto fala que eles escravizaram Sansão para trabalhar, sabe? E é o que o pecado faz com a gente. Ele nos escraviza para a gente trabalhar para o demônio, sabe? Então Sansão foi alguém que provou isso. Sansão foi alguém que sentiu isso na pele. Mas vamos adiante, capítulo 22. Contudo, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, depois que foi raspado. Os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, e se alegraram, disseram: nosso Deus entregou nas nossas mãos Sansão, nosso inimigo. 24. Quando o povo viu Sansão, louvaram seu Deus, pois disseram: nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, que devastou nossas terras e matou muitos de nós. 25. Quando estavam alegres, disseram: clame, Sansão, para que nos entretenham. Chamaram Sansão da prisão, e eles os divertiu. O final de Sansão era para ser alguém que tinha honra, era para ser alguém que era para ser o herói. Ele acabou sendo o palhaço, sabe? É alguém que não teve a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, alguém que não foi sensível para ver o Espírito se retirando. Só que daí a gente vai caminhar lá para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, só resumindo para vocês rapidamente, fala sobre a ressurreição de Jesus, sabe? Ali as mulheres estão caminhando, estão indo no túmulo do Senhor, e de repente elas encontram o túmulo do Senhor vazio, e chega lá, fala para os meninos que estavam lá, os discípulos, que eram os 11, Judas já não estava mais entre eles, fala assim: ó, o Senhor ressuscitou. Mas os discípulos ficaram tudo com o pé atrás. Não, como que pode ser? Os soldados naquele tempo, eles saíram falando que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Você vai falar: Fernando, mas o que tem a ver Sansão com Lucas? Nós vamos olhar agora um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, no capítulo 24, do versículo 13 até o 19. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam sobre tudo o que havia acontecido, a morte de Jesus,
Enquanto conversavam e discutiam, Jesus se aproximou e começou a andar com ele. Esse é um ponto-chave. Jesus se aproxima deles, só que eles não conseguem perceber que é Jesus. Eles não têm a sensibilidade de ver Jesus se aproximando deles. E aí você vai falar: Fernanda, mas Jesus saiu, agora Jesus chegou. Realmente, Jesus chega para nós. E muitas vezes a gente não tem a sensibilidade de ver Jesus se aproximando de nós. Muitas vezes nós estamos simplesmente tão adormecidos com o pecado. No Velho Testamento, a lepra apontava pecado, mas a lepra, ela não chegava e estampava um buraco no seu peito e falava assim: ó, estou leproso. Ela começava com uma pequena ferida, que ia se espalhando pelo seu corpo, que ia gerando mais ferida, até chegar a um ponto que o seu corpo estava adormecido, até chegar a um ponto que você não sentia mais, até chegar a um ponto que falava assim: ó, beleza. Sabe o que isso quer dizer? É chegar um tempo que você peca tanto, um tempo que você está tão distante do Senhor, um tempo que você não ouve a voz do Senhor, que você vai se acostumar com as coisas do mundo. E você vai falar assim: é normal, sabe? Você vai falar: tudo é normal. Mas vamos lá, versículo 17. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles preparam como o rosto triste. Um deles chama Cleópatas e respondeu: você é o único visitante em Jerusalém que não está sabendo das coisas que aconteceram lá nos últimos dias? Jesus perguntou: que coisas? Eles responderam: sobre Jesus de Nazaré, que ele é o profeta, o poderoso, a palavra e obra diante de Deus, de todo o seu povo. Você vai falar: Fernando, mas e agora? Como que eles não perceberam Jesus chegando? Como eles não sentiram? Sabe? Isso é o ponto-chave da nossa ministração. Nós precisamos estar sensível para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos estar sensíveis para saber qual é a direção que o Senhor quer. Mostra que o Senhor sai, que é lá em Sansão. Sansão brincou com o pecado. Só que esses dois aqui, fazia 3 dias que eles estavam com o Senhor, eles estavam caminhando com Jesus. Em 3 dias eles não teve a capacidade de reconhecer que o mestre estava caminhando com eles. Aí você fala assim: mas como, Fernando? Aí eu falo para você: nós que a gente muitas vezes deixa de ler a Bíblia, muitas vezes nós deixamos de orar, muitas vezes a gente negociamos os nossos tempos com Deus. Como a gente vai ouvir a voz do Senhor? Como a gente vai ser sensível para saber o que o Senhor quer nos direcionar? Qual é o tempo que o Senhor quer para você? A gente precisamos estar com o ouvido pronto para isso. Amém? Então, o Sansão foi aquele que simplesmente perdeu tudo. Ele simplesmente negociou o seu legado por migalhas, sabe? Pessoas que brincam com o pecado, pessoas que olham para um pecado e falam assim: não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Começa a criar pecados de estimação. Mas eu quero falar para você: se você realmente lê a Bíblia, se você lê ela com verdade, ela é algo que transforma a sua vida, sabe? Quando tem poder na administração do Senhor, ela arde dentro dos nossos corações, ela gera arrependimento, ela gera renovo, ela gera transformação, ela muda, os nossos ouvidos começam a ouvir a voz do Senhor, os nossos ouvidos começam a escutar o que o Espírito Santo quer para nós, e nós começamos a viver um novo tempo. Você acha que é comum você viver na prática do pecado dentro da igreja? Sansão era alguém que veio do reino do Senhor, Sansão era alguém que estava ali com o Senhor, os discípulos eram alguém que estava com o Senhor, mas eles foram não tem a palavra, tão frios, tão insensíveis para não ouvir o Senhor, sabe? Mas era alguém que estava com o Senhor. O que muda eles de nós? Só o tempo, algumas tecnologias, mas o propósito é o mesmo, é desviar os nossos focos do Senhor, é nos paralisar, é nos acorrentar, é nos cegar, sabe? Mas é interessante porque lá em Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 20, diz bem assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Sabe, esse versículo me chamou a atenção porque fala: eis se alguém abrir a porta. E muitas vezes somos nós que vai abrir a porta, sabe, da nossa igreja. Muitas vezes é a gente que vai perceber o tempo que a nossa igreja está vivendo, a circunstância da sua célula. Você vai ser alguém que vai falar: Senhor, muda essa atmosfera, Deus, muda essa realidade, Deus. Você abre a porta, você convida a Deus. Muitas vezes é dentro da sua casa, você está vendo que a atmosfera da sua casa não está boa, você está vendo que o seu casamento está caminhando para um fracasso, você está vendo que seus filhos estão se perdendo.
Mas aqui em Apocalipse fala: eis que alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, sabe? Eu queria que você abrisse a porta do seu coração e começasse a tomar posse disso, sabe? Não se costuma com uma célula vazia, não se costuma com os nossos cultos. Talvez você olha assim e você fala assim: está faltando gente, e realmente está faltando, mas não é para a gente se acostumar com isso, porque não é para a gente se acostumar com coisas naturais, porque quando a gente se acostuma com isso natural, a gente deixa de viver o sobrenatural, a gente se acostuma a viver só com o básico, a gente acostuma a viver só com as coisas, mas não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muito mais coisas. Lá em Coríntios fala que o Senhor tem, só rapidamente, em 2 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 19 ao 20, fala: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós, por nós, por mim, por Silas e Timóteo, não foi sim e nem não, nele porém, sempre foi o sim, pois quantas são as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso também, por meio dele, nos dizemos amém para a glória de Deus. Eu falo para você, se você escutar isso, e você não dizer um amém, é porque tem algo errado, sabe? Aqui está falando que as promessas do Senhor já foi liberadas sobre a sua vida, sabe? As promessas do Senhor já foi liberadas sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, as promessas de Deus. Mas muitas vezes a gente somos tão insensíveis para ouvir a voz do Senhor, que a gente faz o nosso culto ser algo comum, que a gente faz o nosso culto ser algo natural. Mas aqui é um lugar que é onde a gente vem prover um milagre, aqui é um local onde que a gente pode desfrutar uma outra realidade, aqui é um lugar que as portas podem ser abertas para você de uma forma que nunca foi aberta. Mas é através do nosso culto, sabe? É através das nossas células, é através de uma vida com Deus. Mas muitas vezes a gente somos tão frios com o Senhor. Muitas vezes a gente vai colocar o louvor aqui para cantar, tem a letra desse tamanho aqui, e, desculpa, irmão, mas a gente olha para algumas pessoas aqui, não julgando, mas estão lá parada, com os braços assim, sabe? Cara, se esforce para cantar a letra. Ah, Fernando, não sei, mas tem um telão desse tamanho, tem a letra sendo ministrada aqui. Se esforce para você compartilhar com o Senhor, se esforce para você ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes a gente somos muito bons para arrumar desculpa. Mas eu queria estar caminhando para o final, e o último ponto que eu queria compartilhar com vocês é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para o bem de todos, Deus dá a cada um prova de esperança do Espírito Santo. Sabe, o Senhor dá provas para nós do Espírito Santo. Você vai falar: Fernando, como você consegue enxergar o Senhor num culto desse? Fernando, como você consegue enxergar o Senhor na sua célula, na sua vida? Sabe, nós olhamos aqui irmãos do louvores ministrando, servos, estão aqui servindo com encargo, com amor. Nós olhamos nossos pastores que estão ministrando todos os domingos. Pastor Ted ministra de manhã e à noite, muitas vezes, sabe? Aí você vai falar: aonde isso não tem um amor do Senhor? Isso tem encargo, isso tem zelo. Os irmãos do louvores chegam a 8 horas para estar aqui. Marcelo muitas vezes chega mais cedo para limpar o prédio também, antes de todos, para você chegar aqui e estar com um ambiente perfeito. Isso é dom de Deus, sabe? E aqui fala que o Senhor dá cada dom para cada um. Então não pense que você vai vir aqui só ouvir uma palavra, não pense que você vai voltar para a sua casa, não seja esse irmão que você só quer ouvir a palavra e ir embora rapidamente, porque beleza, é isso. Vocês vão cometer os mesmos erros que os dois cometeram. Sansão e os 2 discípulos caminhavam, foram insensíveis, não ouviram a palavra do Senhor, não escutaram o que o Senhor tinha, simplesmente fecharam as portas, falaram: Deus, beleza, sabe? Então que nós possamos ser alguém que tenha vida, que nós possamos ser alguém que expressa o amor de Deus, que nós possamos ser alguém que é cheio, que nós possamos transmitir o Senhor nos nossos locais de serviço, que nós possamos transmitir o Senhor nas nossas casas, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, mas que nós possamos expressar a glória do Senhor, sabe? Que a gente não venha estar com os nossos ouvidos entupidos para não ouvir a voz do Senhor. Eu não sei o que tem roubado a sua audição para ouvir o Senhor, mas eu quero falar para você: você é um sacerdote, você é alguém que é para edificar a igreja, sabe? Hoje eu fiquei tão feliz que o Ronan chegou aqui, foi lá, comprou as águas,
sabe? O Ronan está com a gente está tentando negociar o passo dele, que ele trabalha no domingo, mas é alguém que chegou, foi lá e comprou as águas, alguém que tomou uma iniciativa, sabe? Foi alguém que foi lá e comprou e trouxe as águas para você estar tomando. Mas muitas vezes a gente acha que servir ao Senhor é estar aqui compartilhando, muitas vezes nós achamos que é estar na célula lá liderando, mas são pequenas coisas que a gente vai começar a fazer, sabe? É um simples amém que você começa a soltar aqui, é um simples amém que você começa a liberar a vida dentro de você. Eu queria chamar os pessoal dos louvores, do louvor, e eu queria convidar você para ficar em pé. A gente vai cantar mais uma canção, e eu queria que você cantasse essa canção com o seu coração, sabe? A letra vai estar aqui, se você não sabe. Eu queria que você começasse a liberar palavras para o seu 2026. A gente está na reta final do nosso ano, é o nosso último culto em 2025. Eu queria que você refletisse o que o Senhor fez nesse 2025 para você. A nossa próxima palavra do ano que vem é a multiplicação, pelo menos lá no Brasil, não sei se vai ser aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho acompanhado os pastores, sabe? Mas eu queria que você lançasse os desafios para o próximo ano. Talvez você não é nenhum líder de célula ainda, mas eu queria que você começasse a olhar com os olhos da fé, para você começar a liderar uma célula, sabe? Eu queria que você começasse a olhar com os olhos da fé, você participando de todos os cultos do ano que vem, não faltando um culto, sabe? Que você possa ser alguém que vai ser o novo líder da sua célula de treinamento, que você vai ser alguém que vai estar ministrando o louvor o próximo ano. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos, amém? Feche seus olhos e comece a liberar a vida.